Estamos aqui com o Juarez Cirino, advogado e professor de Direito Penal na Universidade Federal do Paraná, uma das maiores autoridades em direito penal e criminologia do país, que vai analisar e fazer uma radiografia jurídica e política do julgamento do habeas corpus solicitado pela defesa do ex-presidente Lula e que foi negado na última quarta-feira pelo plenário do STF e que acabou permitindo a prisão do ex-presidente na tarde de ontem, dia 7. Bom dia, professor. É um prazer para os jornalistas livres entrevistá-lo e contar com a sua opinião sobre esse momento histórico da política brasileira. Bom dia, Gustavo Aranda. É um prazer falar com você e com os jornalistas livres nesse momento tão grave da política brasileira, que está ligada a uma gravidade política ligada ao julgamento do habeas corpus do presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal. Esse foi evidentemente um julgamento histórico que vai ser analisado e reanalisado, elogiado pelos conservadores e criticado profundamente pelas posições progressistas do Brasil, pelo seu conteúdo jurídico e político, pelas consequências sociais e históricas que decorrem desse julgamento para as relações de poder no país. Óbvio, como você bem definiu, se trata de tentar fazer uma radiografia do julgamento a partir, evidentemente, da observação do julgamento e de algumas anotações feitas durante o julgamento, porque o acordo não foi publicado. Mas é possível tentar fazer essa radiografia a partir da percepção que tivemos de como foi o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. E a começar, evidentemente, pelo voto do relator, do ministro Fachin. O que chamou a atenção no voto do ministro Fachin é que, na fundamentação do seu voto, que deveria ser uma fundamentação que fosse produzida por ele mesmo, ele utiliza a fundamentação dos votos dos ministros do STJ que tinham denegado o habeas corpus. E daí, evidentemente, a sua conclusão tinha que ser denegatória. Porque pega o voto do Fischer, que diz que o artigo 283 do Código de Processo Penal permite a execução antecipada da pena e que é legítima a execução provisória, o voto do ministro Reinaldo Fonseca, que fala que não há ilegalidade na execução provisória da pena, porque está de acordo com o voto da posição do STF, que admite a segregação depois do exaurimento das instâncias ordinárias. Cita o voto do ministro Ribeiro Dantas, que diz que se o Supremo Tribunal Federal deu repercussão geral à sua decisão, portanto, efeito erga omnes, portanto, é válida para os tribunais inferiores, então o julgamento do Superior Tribunal de Justiça não é ilegal. Também essa é a conclusão do ministro Pacioli, que falou também na estabilidade da aplicação da lei, e do ministro Jorge Mussi, que não há ilegalidade na execução provisória da pena, em uma lesão ao princípio da presunção de inocência, e a partir daí o ministro Fachin diz que a partir desse cenário não há, no ato apontado como coator, dizer que não há ilegalidade nem abuso de poder. E aí ele faz uma distinção que vai ser criticada depois pelo ministro Gilmar Mendes, entre, digamos, o habeas corpus e a ação declaratória de constitucionalidade para modificar a jurisprudência. Nós estamos julgando o habeas corpus, tem um caráter subjetivo e não é uma ação declaratória de constitucionalidade. Mas o ministro Gilmar Mendes, e nós vamos voltar a esse tema, critica esse ponto, porque essa decisão não caberia fazer aqui. E a partir desses argumentos, aí vem o ministro Fachin, que é um civilista, invocar o Código de Processo Civil, dizer que, enfim, que exige dos tribunais, especialmente dos tribunais superiores, a manutenção de coerência, de unidade do direito, mas a questão que se coloca não é a coerência e a unidade do direito. A questão fundamental aqui é a garantia do cidadão contra o poder do Estado que estava se manifestando na prisão do Lula.
E era isso que era preciso analisar. Isso aqui parece que ele contornou essa questão. Quer dizer, a questão não é o respeito aos precedentes do tribunal, mas a questão é a justiça no caso concreto. E sobre isso, efetivamente, o ministro Fachin não teve uma grande preocupação. Não apareceu uma grande preocupação na questão da justiça ao caso concreto. E aqui vem uma observação que ele faz sobre que a decisão do STJ foi compatível com o Supremo Tribunal Federal e acrescenta um argumento que é um argumento das posições conservadoras. Quer dizer assim, que a proteção de direitos humanos se faz também pela proteção penal. Quer dizer, está se analisando exatamente essa relação do poder do Estado contra os acusados. E ele está invertendo a questão para ver a proteção, digamos que a proteção de direitos humanos através da proteção penal. Isso vem para a questão da proteção da vítima, etc., mas não é essa a questão. Toda a questão é saber se, na verdade, o princípio da presunção de inocência permite essa prisão ou não permite. E essa análise, quer dizer, o ministro Fachin não fez. Ele simplesmente disse que o Brasil é questionado pela falta de tutela aos direitos humanos, isso não tem a menor dúvida, né? Que foi condenado em tribunais internacionais e condenado devidamente, mas não é por isso que agora nós vamos deixar de fazer a justiça no caso concreto. E aqui vem a questão daquela motivação pessoal do seu voto, que a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região foi fundada na prova dos fatos e que não utilizou a eficácia vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Quanto à eficácia vinculante, assim, depois o próprio ministro Lewandowski vai mostrar que, efetivamente, eles decidiram apenas com base nessa posição numa súmula deles, também não teve fundamentação. E quanto à prova dos fatos, o que se pode dizer é o seguinte, que a condenação pelo Luiz Moro não apontou prova nenhuma. Quer dizer, não existe prova. Lula foi condenado em primeiro grau sem provas. Quer dizer, falaram em aquela prova indiciária. Prova indiciária pode ser tudo, menos prova. Quer dizer, o que é preciso para a condenação é uma prova concludente. E essa prova tem que ser feita pelo Estado. E essa prova não foi feita pelo Estado. E o TRF4, né, no seu julgamento, apenas reproduziu os argumentos do juiz Moro, que, portanto, não acrescentou nada de novo. Ou seja, não existe uma condenação baseada na prova dos fatos. E falar que o julgamento foi conforme a prova dos fatos, isso não retrata a realidade do processo. Ele fala da execução provisória da pena, que é conforme a decisão do tribunal. Ele fala da efetivação, é preciso dar efetividade à sentença, o cumprimento de um título condenatório, mas são argumentos formalistas que, digamos, afastam a questão fundamental que o habeas corpus levou para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da violação dos direitos humanos, e aqui o direito humano fundamental da presunção de inocência. E aí, claro, o ministro conclui também pela ausência de ilegalidade do ato do ator e, portanto, nega o habeas corpus. O que se podia dizer, assim, numa análise geral do voto do ministro Fachin, é que ele representou uma frustração. Uma frustração para as posições, sabe, democráticas do Brasil. Foi uma decepção, verdadeiramente, para os amigos do ministro Fachin, que tinham uma expectativa diferente, superior, especialmente, digamos, de manutenção de um discurso acadêmico, social e político anterior. Quer dizer, que ele teria sensibilidade em relação à proteção dos direitos humanos e não do Estado capitalista, violento, repressor no qual nós vivemos. Né? Efetivamente, o seu voto e a sua posição foram decisivas para o resultado do julgamento. Isso, em linhas gerais, a apreciação do voto do eminente ministro Edson Fachin. No caso do ministro Alexandre de Moraes,
O seu voto, eu diria que ele teve um discurso bastante confuso, e eu entendi até desarticulado. As suas teses não pareciam elaboradas e os seus conceitos pareciam bastante precários, né? Ele começa dizendo, claro, que o STJ, na sua decisão, ele faz a pergunta se essa decisão foi ilegal, se houve abuso de poder, ele já responde que não, o habeas corpus foi conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, enfim, os recursos aos tribunais superiores, ao STJ e ao STF, não têm efeito suspensivo, isso se sabe, que admitem a execução provisória da pena, e aí, digamos, a partir daqui, ele submete essa questão constitucional da presunção de inocência à questão formal da legislação ordinária. Ele diz que não há violação da presunção de inocência, mas ele não diz por que não há violação. Quer dizer, ele apresenta a sua conclusão e é preciso examinar, quer dizer, e demonstrar por que a violação, quer dizer, o princípio da presunção de inocência é compatível com a execução provisória da pena. E isso nenhum ministro faz, quer dizer, essa análise não faz, simplesmente apresenta a conclusão. E não há uma análise do conteúdo da presunção de inocência, do seu significado jurídico e especialmente político na civilização moderna. Aí ele faz uma avaliação de que o julgamento foi conforme ao Supremo Tribunal Federal, que a presunção de inocência, aí nisso pode dizer que é relativa, que admite o mínimo de prova contrária pode ser suspensa, que não é prioritário, enfim, mas isso, digamos, isto demonstra a extensão toda da análise que o ministro fez da presunção de inocência. Ou seja, praticamente não teve análise do princípio da presunção de inocência. E ele, digamos, toma uma posição no sentido de que os tribunais de segundo grau não são tribunais de passagem. Não são tribunais de passagem. E de que a efetividade da execução penal, que precisamos garantir a efetividade da execução penal. Mas a questão que se coloca é esta: garantir a efetividade da execução penal contra garantias constitucionais, apesar da presunção de inocência, porque esta é a tese do habeas corpus. Quer dizer, então o ministro se limita a rejeitar a tese, mas ele não faz uma análise, ele não demonstra por que o princípio da presunção de inocência é compatível com essa execução provisória da pena. Nós estamos aqui diante de um julgamento de um ministro cuja origem é a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, quer dizer, um homem identificado, portanto, com posições repressivas, históricas, evidentemente, repressivas. E essa identificação com posições repressivas apareceu, evidentemente, no seu voto. Ele foi nomeado pelo presidente Temer e aí as posições contrárias do anti-Lula são inegáveis, são evidentes. Nós não podemos negar a influência das emoções, das nossas decisões, porque isso é uma conquista da psicologia e da criminologia, especialmente da fenomenologia moderna, que mostra como as nossas percepções e as nossas emoções estão presentes nas nossas atitudes. E o seu voto foi um voto, digamos assim, esperado. Tá? E numa análise geral, nós podemos dizer que, do ponto de vista da sua fundamentação jurídica, esse voto foi um voto precário, inconsistente, do ponto de vista da fundamentação, e inconvincente, absolutamente inconvincente. Talvez o voto apareça escrito de outra forma, mas o voto oral manifestado teve essas características. Isso é sobre o que eu poderia dizer em síntese rápida do voto do ministro Alexandre de Moraes. Antes de ir para o ministro Barroso, que seria o terceiro, queria que o senhor comentasse o fato de não haver
juízes especialistas no direito penal na composição do STF. Essa é uma falha, esse é uma lacuna, sabe, de década do Supremo Tribunal Federal. Não existem especialistas em direito penal, em criminologia, em política criminal, em execução penal no Supremo Tribunal Federal. São civilistas, são constitucionalistas, são processualistas civis, quer dizer, pessoas que estão preocupadas com a questão privada ou questões formais, mas que não têm vivência no sistema de justiça criminal. E talvez a última grande pessoa já foi o ministro Sepúlveda Pertence, que era um homem que tinha uma experiência no escritório do professor Escobar, da sua militância, de toda uma vida dedicada às questões do direito penal. Claro, tem ministros lá hoje que não vêm da área penal, como o ministro Marco Aurélio, que vem do direito do trabalho, do Tribunal do Trabalho, mas que desenvolveu, no curso dos anos, que é um dos ministros mais antigos do Supremo, uma percepção e uma sensibilidade das questões criminais rara. Ele tem outra sensibilidade, como também o ministro Lewandowski, que tem esta compreensão. Né? O ministro Lewandowski também são todos juízes de carreira, né? Mas é lamentável que no caso quando aparece alguém que está vinculado à área do direito criminal, do sistema de justiça criminal, é alguém que, digamos, que vem da perspectiva da repressão, da perspectiva oposta, quer dizer, do sistema, enfim, da Secretaria de Segurança Pública, e que vê a questão do ponto de vista da repressão, e que, portanto, se identifica com as teses da repressão e do poder do Estado, e não tem identificação natural com as teses de proteção da liberdade do cidadão. Isso eu posso dizer, sumariamente, que seria mais ou menos isso. Vamos então para a análise do ministro Barroso, que foi o terceiro ministro a negar o habeas corpus para o presidente Lula. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso é um voto longo. Né? É um voto, eu posso dizer, erudito, né? Se caracteriza por essa retórica, né? Eu acho bastante formal, né? E positivista. As suas tendências positivistas são manifestas. Né? Um homem preocupado com o eficientismo do sistema penal. E quando você fica preocupado com o eficientismo do sistema penal, quer dizer, você desenvolve uma ideologia que vai povoar as prisões, que vai encher as prisões. O sistema penal tem que ser eficiente, quer dizer, então tem que perder pessoas, e o sistema penal brasileiro é muito eficiente, porque estamos atingindo quase 1 milhão de presos, quer dizer, esses 600 mil presos aqui, isso está muito aquém da cota real. Hoje os especialistas falam que estamos beirando, já não passamos 1 milhão de presos. Quer dizer, e as estatísticas oficiais, quer dizer, são muito precárias. A última que temos, eu lembro, de 2014, então não é possível. Né? Mas ele começa colocando depois nós podemos dizer mais algumas coisas sobre essa posição eficientista do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas ele começa colocando a hipótese do habeas corpus de Lula, dizendo até que não é indiferente o fato de que o Lula foi o presidente da República elevado os índices de aprovação popular, com grandes realizações sociais, mas que a decisão da STJ, da quinta turma, contra a qual se volta o habeas corpus, é uma decisão conforme ao STF, o Supremo Tribunal Federal, e, portanto, que admite a execução provisória da pena a partir da condenação em segundo grau, e que cumprir essa decisão do tribunal, quer dizer, decidir conforme essa decisão do tribunal, quer dizer, não pode constituir uma ilegalidade nem abuso de poder. Isso já aparece aqui, está definida a sorte, a rejeição para as corpus no voto, já de começo no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas aí ele coloca uma questão complementar que é importante analisar. Ele fala da legitimidade, aí ele considera que ele vai examinar a conclusão que já tomou da legitimidade ou não da execução provisória da pena. Né? E ele invoca uma norma revogada do Código de Processo Penal que exigia o recolhimento da prisão para apelação. E, efetivamente, essa norma foi revogada em 2008, que é uma norma absurda, fascista,
quer dizer, herança fascista do nosso sistema de justiça criminal. Ele fala que em 2009 aí a presunção de inocência prevaleceu e impediu a execução provisória da pena naquela célebre decisão do ministro Eros Grau, mas que em 2016 o STF reviu essa posição no voto do ministro Teori Zavascki, né, vamos dizer, de saudosa memória, né, morreu em circunstâncias trágicas, né, absolutamente lamentáveis e ainda não perfeitamente esclarecidas ou não esclarecidas, né, e que atribuiu repercussão geral a essa decisão. E aqui vem uma questão que é sobre isso que eu quero falar. Né? O ministro Luiz Roberto Barroso fala que a Constituição, a interpretação está mudando e que o que ele chama de mutação constitucional decorre, assim, o Supremo Tribunal é o intérprete da Constituição, isso é verdade. Que é ele que diz, que define o conteúdo e a extensão das normas enfim, do sistema justiçamental de todo o ordenamento jurídico e aliás, define o conteúdo e a extensão especialmente das normas da Constituição. Mas eu pergunto, como é que aparece isso na decisão do ministro? Ele constrói uma interpretação que parece, a meu ver, defeituosa em relação aos princípios constitucionais, que o Supremo é um grande intérprete, porque acaba excluindo ou reduzindo ou restringindo o alcance do princípio da presunção de inocência. Isso é o que faz o ministro, na essência, o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí ele diz o seguinte, que a origem dessa mutação constitucional, digamos, estaria no resgate, aqui vem questões sociológicas e políticas importantes, estaria no resgate da realidade, segundo uma nova compreensão do direito, e numa percepção dos efeitos negativos determinados por uma interpretação, como ele diz, do mundo, que estimula os recursos protelatórios. Quer dizer, é isso. Quer dizer, esta mutação funcional levou ele a dizer que isto está inspirado numa interpretação do mundo feita pelos tribunais, que incentiva os recursos protelatórios e que se manifesta nas prescrições de ações penais ou da pena. Mas a grande questão aqui não é essa. Se existe protelação, existe retardamento na decisão dos tribunais que produz prescrição, isso se deve à morosidade no julgamento dos tribunais. Quer dizer, existe um problema aqui interno, administrativo, organizacional, estrutural, que precisa ser resolvido, mas não vai ser resolvido isso agora abolindo direitos do acusado. Os acusados não são, por usarem dos recursos que a lei permite, que qualquer tribunal, qualquer legislação penal do mundo permite, não são responsáveis pela morosidade e muito menos pela prescrição da ação penal, porque isso só decorre de um problema estrutural dos tribunais, da morosidade dos tribunais. Se os tribunais fossem rápidos e decidissem rapidamente, isso não existiria. Outro argumento que ele traz aqui, que teria originado essa mutação no entendimento, na compreensão da Constituição, essa mutação funcional, é a seletividade do sistema penal. Diz assim, que a prisão não se dirige aos poderosos. Os poderosos, e aí os corruptos não são presos. Que, ao contrário, a prisão se concentra no menino de 50 gramas que porta 50 gramas de maconha e que é sobre esses que o sistema atua. Evidentemente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade no mundo todo. Mas aqui eu acho que o Luiz Alberto Barroso assume uma posição populista, porque esse argumento não tem nada a ver com a questão do corpus. Essa questão não é específica do Brasil. O sistema penal é seletivo em todo o mundo e ele se concentra na pobreza. Esta é uma característica do sistema penal nas sociedades capitalistas. Ele se concentra sobre os segmentos pobres, marginalizados, e no Brasil fala-se muito, quer dizer, sobre pobres negros, jovens, que fazem a população carcerária. Isso não tem nada a ver com o que está sendo decidido. É uma posição, sabe, assim, que
de quase uma apelação assim, populista, né? Fala no descrédito do sistema penal por causa da prescrição, por causa da impunidade. Olha, essa questão da impunidade, esse é um argumento autoritário da direita. O Brasil é um dos países que mais pune no mundo. Aliás, eu acho que nós estamos em segundo lugar em punição. Só perdemos para os Estados Unidos. Porque não, a China, tem mais a China, tem mais que 700 mil, mas nós estamos perto de 1 milhão, mas tem mais que 700 mil presos. Mas a China tem 1 bilhão e 300 milhões, ou seja, é mais do habitantes. E o Brasil tem 5 vezes a população do Brasil. Mas e pune mais ou menos igual. Então, ela pune 5 vezes menos. Quer dizer, nós punimos muito mais do que... Falar em impunidade no Brasil, isto é um absurdo. Por essa questão da impunidade não tem nada a ver com a questão que você colocou. Que é uma questão que vai, sabe, afetar exatamente a população pobre. Que é essa população pobre que está sendo presa com julgamentos de segundo grau, que agora os recursos especial e extraordinário não impedem a execução da pena e eles estão sendo enchendo as prisões. Quer dizer, o caso do julgamento do Guarda Costas Lula teria esse efeito social extremamente generoso de impedir as prisões depois de uma condenação em segundo lugar da população pobre. Quer dizer, esta é a grande questão. E não o argumento trazido pelo eminente ministro Barroso. Depois ele fala, sabe, aqui vem outra questão. A execução da pena de segundo grau, que não lesiona a presunção de inocência, que isso é uma exigência de ordem pública. Mas como exigência de ordem pública? Quer dizer, vamos colocar a exigência de ordem pública acima de um princípio constitucional? E que é preciso preservar a autoridade do Poder Judiciário. Essas são posições autoritárias, né? A autoridade do Poder Judiciário. E que, para evitar um abalo no sentimento de justiça da sociedade. Para o ministro Barroso, tem que me perdoar aqui. Abalo nos sentimentos de justiça da sociedade? Que sentimentos são esses? Quem é que sabe quais são esses sentimentos? E de que segmentos da sociedade? Das elites de poder econômico e político ou dos segmentos marginalizados, oprimidos, explorados e reprimidos pelo sistema penal? Onde é que está esse sentimento? E esse sentimento de justiça parece uma reedição, sabe, do antigo sentimento Volksgeist, do sentimento do povo que dominou o direito penal nazista. E os juízes tinham que interpretar o direito segundo o são sentimento do povo. Mas quem é que definia qual era o são sentimento do povo? Era o Partido Nazista, era, começando, Hitler. Então, o que ele dizia a respeito do são sentimento do povo tinha que ser incorporado pelos juízes nas decisões penais. Será que o ministro Barroso está pretendendo isso quando ele fala no sentimento do povo? No sentimento da sociedade? Depois ele fala na questão do direito à justiça, daqui houve um giro democrático, funcional, que centralizou na Constituição, por causa desse giro democrático, os direitos fundamentais. Mas se trata precisamente de preservar esses direitos fundamentais, de afirmar os direitos fundamentais, e não em nome desses princípios abstratos e profundamente problemáticos. Então, como é que se justifica isso? Ele fala que esse giro também é empírico-pragmático, e é aqui que eu digo que entra o positivismo do ministro Barroso. Empírico-pragmático, precisamos superar essa retórica vazia, precisamos de essa posição empirista pragmática em pesquisas empíricas para orientar políticas públicas para a satisfação de demandas. Demandas de quem? Demandas do capital financeiro internacional? Demandas das elites de poder político e econômico do país? Demandas de quem? De quais segmentos da sociedade? Essa é a questão que fica aqui não respondida. E a grande questão é que este é o discurso eficientista, repressivo, neoliberal, sabe, que aparece nas posições do ministro Roberto Barroso. Quer dizer, esse eficientismo do sistema de justiça criminal transparece nesse punitivismo desbragado que
funciona como um rolo compressor sobre os direitos humanos no Brasil. E aí, termina dizendo que não se sabia ainda qual seria o resultado da decisão, que se fosse o caso, que a pretensão do habeas corpus era indefensável, e que se o STF atendesse, então que deslocasse a decisão, a execução da pena para depois da decisão do STJ, que fosse então na primeira decisão terminativa do STJ, que também é uma posição progressiva. Mas, de certa forma, parece que aqui ele seria capaz de aderir, não sei se no futuro, a essa tese. Ele diz que, por razões jurídicas, empíricas e pragmáticas, portanto eficientistas, ele nega o habeas corpus. Essa, eu acho que é uma análise mais ou menos exaustiva do voto do eminente ministro Roberto Barroso. Essa mutação que ele se refere da lei, né, que não é também uma forma de legislar? Olha, a lei não se aplica por si mesma. A lei só aplica por interpretação. E na medida que os juízes interpretam a lei de um modo que nega a dicção expressa da lei, eles estão revogando, eles estão legislando, eles estão alterando a legislação, porque estão efetivamente restringindo aquela motivação política e jurídica que motivou o Constituinte no instituir esses princípios. Eles acabam legislando, efetivamente. E é isso que, efetivamente, essa é uma das críticas que faz. Eles estão, os tribunais e os juízes estão decidindo, não todos, evidentemente, é um segmento específico de juízes que está decidindo segundo regras próprias do processo penal. Não é o caso do juiz Moro, quer dizer, que se reprima a criminalidade, mas que se reprima a criminalidade segundo princípios jurídicos e políticos de garantia dos processados, dos acusados, porque senão eles são triturados pelo poder político do Estado. E o artigo 5º da Constituição é o repositório dessas conquistas da civilização, sabe, que marcam o direito penal moderno, que é regido por esses princípios. E quando o judiciário nega esses princípios, ele está revogando, está passando por cima da legislação e está se colocando na posição do legislador. Professor, acho que agora cabe o voto da ministra Rosa Weber, que foi, sem dúvida, o que gerou mais expectativa, era o voto que não se sabia previamente como ela iria votar, e que gerou muita repercussão pelo fato dela afirmar que na convicção dela o artigo 5º da Constituição prevalecia, porém que ela julgaria de acordo com a tradição do colegiado e tal, gerando uma certa dúvida. Então, fique à vontade aí para analisar o voto da ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, efetivamente, esperava-se dela essa posição indefinida desde o princípio, tanto que ninguém sabia qual seria o voto dela e sabia que o voto dela seria decisivo. Isso todo mundo sabia. Ela começa o seu voto falando que o habeas corpus coloca questões constitucionais relevantes, que a tese é saber se a execução provisória da pena está de acordo com a presunção de inocência ou não está, e se a decisão impugnada, que é a decisão do STJ, é uma decisão ilegal e, portanto, ou abusiva de poder, o abusivo, de abuso, não tem abuso de poder. Então ela coloca de forma correta as questões, é isso mesmo que se trata, exata, definiu com grande precisão, mas ela não respondeu às questões que ela propôs, ela não respondeu. Ela, enfim, preferiu falar se ater uma colegialidade fictícia, porque não é real, né? E não tratou dos conceitos que ela colocou aqui.
não tratou. É interessante que a colegialidade, como que engolfou isto, abrangeu isto, escondeu isto, deslocou essas questões que ela colocou. E aí ela vai trabalhar, para justificar a posição da colegialidade, vai trabalhar a questão do Poder Judiciário e diz que aqui tem uma questão ontológica antecedente, né? Que é a garantia, as garantias do artigo 5º da Constituição são garantias para criar segurança jurídica como um valor democrático, e está certo. Criar segurança jurídica como um valor democrático. Mas eu pergunto, democracia para quem? Democracia para quem? Para as elites? Para o Estado? Ou para a questão da colegialidade? Para a questão da democracia para quem? Quer dizer, para o povo? Quer dizer, deveria ser para o povo. É um valor democrático, sem dúvida que é um valor democrático. Diz que a imprevisibilidade do direito significa um direito arbitrário, não tenha dúvida. Nós temos de certeza, leis certas, seguras, evidentemente, mas a questão da imprevisibilidade, será que justifica? Não precisamos de previsível, mas isso justifica passar por cima e deixar de examinar a grande questão que ela colocou, que ela não examinou? Será que, digamos, essa questão da imprevisibilidade do direito, parece que nós achamos que o direito é uma ordem justa e equitativa, mas a análise que se faz do direito na sociedade capitalista é inteiramente diferente. Você pegar Foucault no seu Il faut défendre la société, quer dizer, Em Defesa da Sociedade, que é um livro que está traduzido, ele vai falar que o direito é uma dominação brutal. É uma dominação brutal. E se nós olharmos o que acontece na periferia, e tudo o que acontece na periferia é o produto de uma dominação brutal, expressa, é uma situação brutal, social brutal, de brutalidade imensa, mas tudo é produzido pelo direito garantido pelo Estado. Aquilo não é um produto assim, independente do direito, é um produto do direito. E é por isso que Foucault fala do direito como uma dominação brutal. E nós ficamos achando que não existe isso. Né? Mas isso efetivamente existe. Mas aqui é a questão da mudança, aí vem uma questão importante. Porque está ligado ao princípio da colegialidade, que na verdade não é um princípio. E quer dizer assim, que a mudança da composição do tribunal não é condição suficiente para a mudança da jurisprudência. Mas se a mudança na Constituição não é condição suficiente para a mudança da jurisprudência, então o que é suficiente? O que é suficiente? O tribunal tem que exprimir a posição dos seus membros, a posição real dos seus membros. Então o que é suficiente? Ele diz assim, aí ela diz que a decisão dos conflitos tem que se fazer conforme a jurisprudência anterior. E a pergunta é, e se essa jurisprudência anterior já não corresponde mais às posições e às convicções dos ministros, da maioria dos ministros? Vai se manter essa jurisprudência anterior? E é exatamente isso que ela faz. Ela vai falar da colegialidade, desse princípio da colegialidade, que um princípio, que não é um princípio. Isso poderia ser, talvez, será um procedimento interno, de harmonização, mas não é um princípio. Ele fala de uma estrutura procedimental que garante a liberdade e a igualdade dos jogadores, de uma racionalidade única, que tem diferenças individuais, mas que é preciso obedecer à colegialidade. Mas aí eu falo, obediência a uma colegialidade formal, porque essa colegialidade não existe mais, quer dizer, somente formal, e desconhecer a colegialidade, digamos, real, substancial, representada pela maioria, que está presente no tribunal, aquilo que a gente fala então de maximização, sabe, efetiva da maioria real do tribunal nas decisões sobre a constitucionalidade das leis. Quer dizer, como é que eu posso me alojar numa colegialidade fictícia
que existiu no passado, que é meramente formal, e ignorar a colegialidade real, que existe no presente, sabe, substantiva, e que deveria ser a orientação do seu voto. É isso que causou a espécie. Causou a espécie e a crítica que ele faz. Quer dizer, o que ela chama de respeito ao precedente, porque o artigo 926 do Código de Processo Civil exige dos tribunais a uniformização da jurisprudência. Mas eu digo, essa uniformização da jurisprudência dos tribunais é suficiente, é argumento suficiente para excluir ou ignorar ou restringir direitos e garantias individuais, como a presunção de inocência? Essa é a questão que se coloca. E a crítica que você faz à posição da ministra. Aí ela fala que reconhece que o plenário é o local adequado para alterar a jurisprudência. E também em HC. Porque foi assim que se alterou, foi no habeas corpus que a jurisprudência se alterou com a decisão do ministro Eros Grau em 2009. E foi num outro habeas corpus que a jurisprudência se alterou com a decisão do ministro Teori Zavascki em 2016. Então por que não alterar agora nesse habeas corpus só porque ele é do Lula? Essa é a questão. E que, aí ela diz que essa reflexão sobre a questão do colegiado levou a ministra a admitir que a execução antecipada da pena não compromete a presunção de inocência. Mas isso aparece como uma conclusão não fundamentada também na ministra. Ou fundamentada exclusivamente na colegialidade. Esse não é argumento suficiente. Precisa argumentar sobre os fundamentos da reforma, porque não tem nada a ver com colegialidade. Quer dizer, na verdade, o seu conceito aqui de adesão é um conceito de adesão a uma maioria de um colegiado formal, né? Ela ressalvou a sua posição anterior, né? E disse que a execução provisória da pena, porque ela seria contrária a essa decisão, mas se fosse uma ação declaratória de constitucionalidade, não no habeas corpus. Mas por que essa questão formal vai impedir ela de fazer a justiça no caso concreto, obedecendo a colegialidade real da maioria efetiva dos ministros? Tá? A execução provisória da pena, depois de condenação de segundo grau, não lesiona a presunção de inocência, que é uma tese consagrada pelo plenário desde a decisão de Teori Zavascki, mas já não é um plenário hipotético, digamos, eu diria assim, fictício, porque o plenário real não consagra mais essa posição. Essas são as contradições. E que não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão do STJ, que não é teratológica. E aí, vejam, é uma decisão, ela produz uma decisão fundada na colegialidade que a leva a, digamos assim, pôr de acordo com o pensamento alheio, que não é o pensamento dela. E, portanto, para construir uma maioria fictícia, ela se põe de acordo com o pensamento alheio, dessa colegialidade formal, que a leva a se posicionar de acordo com uma maioria fictícia, que não existe mais. E não exprime o seu pensamento próprio, que estaria de acordo com essa maioria real, que seria formada se ela expressasse o seu pensamento próprio. Essa é uma coisa que, sabe, essa é a crítica a qual a ministra vai ficar submetida historicamente, porque não tem como justificar isso. Não tem como justificar. A sua conclusão, aí ela nega, olha, o órgão diz que a decisão do STJ não é ilegal, não é abuso de poder, mas ressalva a sua convicção pessoal, que é contrária a isso, de novo, né? Que o seu entendimento próprio não é esse, né? E se põe a serviço dessa maioria fictícia do passado. E não se põe a serviço, digamos, se ela expressasse o seu sentimento próprio, o seu entendimento próprio, não o seu sentimento, o seu entendimento próprio, ela iria permitir a formação de uma maioria real, presente, substancial, que corresponde à posição e às convicções dos ministros que estão lá hoje decidindo. Isso é rápidas considerações sobre o voto da ministra Rosa Weber. Antes da gente ir para o voto do ministro Fux, essa fundamentação da ministra Rosa Weber acabou gerando uma expectativa por parte da defesa
e jogando a responsabilidade em cima do Marco Aurélio, que tem agora tem a liminar das ADCs, e que ela gerou a expectativa de que, quando votada essas ADCs, poderia se reverter essa decisão, uma vez que ficou clara a maioria de opiniões a favor do artigo 5º da Constituição, da presunção da inocência. Como o senhor vê essa... Ela abriu mão da responsabilidade dela para jogar para o Marco Aurélio, para ter um tempo? Como que você vê essa... Tem um componente político, sem dúvida, nessa saída de cena dela? E como que o senhor vê essa votação agora das ADCs, que pode... O ministro Marco Aurélio fica pressionado agora ou não? Uma vez que está na turma dele e já tem maioria. Olha, em primeiro lugar, o ministro Marco Aurélio não é um ministro de se sentir pressionado. Ele é um homem superior, de convicções, que toma posições e tem uma posição manifesta, já declarada, evidente. Tem uma liminar no caso das ações declaratórias de constitucionalidade, é coisa esperada e praticamente certa. É isso que ele está falando e não é isso que ele vai deixar de fazer. Ele não vai deixar de fazer isso. Não vai se sentir pressionado, né? Por outro lado, a ministra Rosa Weber está dizendo, com todas as letras, que no caso das ações diretas, ações declaratórias de constitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, ela vai se posicionar a favor, porque, digamos, no sentido de que não é possível a execução da pena após decisão de segundo grau, por causa do princípio, efetivamente, o principal princípio é esse princípio da presunção de inocência. Porque foi isso que ela declarou. E aí é o momento. E aí, então, no habeas corpus, ela não poderia, mas ali é o momento. E ela disse que esta é a sua convicção. E eu acredito que ela exprimiu, efetivamente, a sua convicção. Agora, por que ela não decidiu aqui? Essa é uma questão, digamos, pessoal, psíquica, emocional, subjetiva, ideológica, política. Tem um conjunto de componentes que só a ministra pode explicar. O que nós vemos é que o princípio essa questão da colegialidade, que eu não quero chamar de um princípio, encobriu a grande controvérsia do habeas corpus, que ela coloca na origem com grande clareza. Se trata de uma questão constitucional relevante, a questão da tese da execução provisória da pena ser compatível com a presunção de inocência, e se a decisão impugnada do tribunal do STJ é uma decisão ilegal ou abusiva. Colocou isso tudo bem. Só que ela deixou de enfrentar essa questão porque se sentiu vinculada ao princípio da colegialidade e, portanto, vinculada a uma decisão fictícia anterior que representava uma maioria formal que não existe mais. A maioria real hoje é outra, a posição real hoje é outra. E, agora, por que ela se posicionou aqui? Essa é uma questão que eu não tenho claro, mas acho que existem motivações emocionais, uma motivação emocional, política, né, digamos, ideológica e também jurídica, do ponto de vista em que ela vê para essa motivação, que, examinada aqui externamente, é incompreensível. Mas essa decisão dá esperança para a defesa do ex-presidente? Sem dúvida. Sem dúvida. A decisão nas ADCs? Sim. Sem dúvida. A expectativa criada por ela, ao fundamentar o voto desta forma, é de que, então, ela vai votar a favor da tese do habeas corpus. E se fosse, digamos, se tratasse de uma decisão objetiva, né, uma ação declaratória de constitucionalidade, com efeitos gerais, etc., ela teria. Mas no habeas corpus, na justiça do caso concreto, a questão subjetiva, ela achava que não podia fazer isso. E ela se submetia àquela colegialidade antiga que
enfim, cuja natureza nós já examinamos suficientemente. O senhor me permite, só para aprofundar um pouquinho mais aqui, entrar nessa. A declaração dos generais, veiculada pela Rede Globo, na noite anterior ao julgamento, a declaração dos generais de que se não houvesse uma decisão pela negação do habeas corpus, haveria uma interferência dos militares, e a Rede Globo noticiou isso sem dar o tratamento para essa informação, apenas publicizando. O senhor acredita que esses componentes também tiveram alguma pressão, exerceram alguma pressão no voto da ministra, que era a principal dúvida desse julgamento, ou não podemos afirmar isso? Olha, Gustavo, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que definir aqui a primariedade do poder civil em relação ao poder militar. Essas são questões civis. E as instituições militares não podem interferir nessas questões, sob pena de criar um Estado autoritário, não democrático, e uma ditadura, então, militar, como já tivemos no passado. Quer dizer, o militar não pode se meter nessas questões. A posição do militar é relevante em termos de defesa da soberania, mas isso é contra agressões externas. E o que o que os cidadãos esperam é que os nossos ministros, os nossos juízes não se intimidem com ameaças, tenham elas de onde vierem. Eles não têm por que se intimidar. Eles têm que cumprir o seu papel. Como eles dizem, eles são servidores da lei, eles têm que aplicar a lei, e aplicar a lei, sabe, independentemente de pressões. E esse tipo de pressão tem que ser repudiada, né? Essas pessoas têm que ser repudiadas porque são manifestações de um espírito, seriam manifestações de um espírito autoritário ainda subsistente nas Forças Armadas. Então, o cidadão espera que as pessoas incumbidas de decidir as grandes questões, os grandes conflitos sociais, como aqui estamos decidindo um grande conflito social, o maior conflito social da história do país, serão capazes de decidir acima dessas pressões e que não se influenciem por essas pressões. Se essas pressões influenciaram alguns ministros, isso eu não posso dizer, e não se pode dizer, talvez no futuro isso se esclareça, mas eu espero que não tenha influenciado. Vamos então para o voto do ministro Luiz Fux, que foi o... É o último voto. Sim. O último voto contrário foi o voto da presidente, a Carmen Lúcia. O ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux é um homem que tem uma origem conservadora, né? Uma ideologia conservadora, não tem dúvida. De formação formalista. Ele é um processualista civil, é uma autoridade no processo civil, mas não é uma autoridade em direito penal, não é uma autoridade em processo penal, muito menos em processo penal constitucional, porque hoje o processo penal está a Constituição inteiramente constitucionalizada, que os princípios estão lá, os grandes princípios do processo penal também estão na Constituição. Ele também não conhece criminologia, não tem conhecimento de criminologia, portanto, ele não tem essa percepção, essa sensibilidade para os problemas internos do sistema de justiça criminal, ou a sua percepção dos problemas do sistema de justiça criminal correspondem a essa concepção moderna, neoliberal, repressiva, sabe, eficientista, contemporânea. Efetivamente, por aí, ele vai. E a sua tese, a sua posição no julgamento, demonstra essa posição. Ele começa se perguntando se existe possibilidade de execução provisória da pena depois da condenação em segundo grau. E ele
já diz que as premissas do habeas corpus são equivocadas, que já tem uma posição, são equivocadas, que o artigo 57, que trata da presunção de inocência, não pode ser interpretado literalmente. A presunção de inocência é interessante, porque é importante repetir isso, a presunção de inocência, mas assim, literalmente, ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória. Mas isso é o que disse o Constituinte. Está muito claro. Então, se você está restringindo, você está mudando a vontade fundamental do Constituinte que construiu a Constituição. Esse que não é um princípio sistêmico, que tem que ser interpretado segundo outros princípios constitucionais. Bom, tem aqui posições contrárias, isso é uma regra. Isso não é um princípio, isso é uma regra. E mesmo como princípio, é um princípio superior, porque existe também uma diferença entre os princípios da Constituição, um princípio, grandes princípios, né, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, que são os princípios centrais. Os outros são princípios que não têm essa significação histórica como esses princípios possuem. Tá? E aí ele fala que se é de acordo com a Constituição as prisões, se são de acordo com a Constituição as prisões provisórias, a prisão em flagrante, a prisão cautelar, então como é que não estaria de acordo a condenação depois da prisão por condenação em segundo grau? Mas aqui são coisas completamente diferentes. Não podemos comparar a execução da pena depois de condenação para segundo grau com as prisões provisórias, prisão em flagrante, prisão cautelar, sabe, que podem... tem natureza diferente. Isso aqui não viola esses princípios fundamentais. Esta viola o princípio fundamental. E aí ele diz que as jurisprudências dos tribunais têm que ser íntegras, coerentes, estáveis, mas escuta, de novo, vamos sacrificar os direitos fundamentais, essa estabilidade das decisões dos tribunais. E aqui é o momento em que o ministro Luiz Fux fala da presunção de inocência, mas ele teve a coragem de falar da presunção de inocência, só que numa abordagem absolutamente equivocada, imparcial. Diz que a presunção de inocência é uma regra limitada ao ônus da prova. E para demonstrar isso, ele vai recuperar uma posição da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, diz assim que um homem tem direito a ser considerado inocente até que se prove a sua culpabilidade. Diz assim, a decisão do tribunal provou a culpabilidade, então que cessa a presunção de inocência. Mas isso que diz, foi uma conquista na época, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, mas não é o que diz a Constituição de 88, 48 anos depois, do Brasil, que diz o seguinte, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado de sentença criminal condenatória, que é outra coisa, que requer sentença criminal condenatória. Lá só requer que seja considerado culpado. Aqui, de ser culpado, depende do trânsito julgado. Então, é uma coisa completamente diferente. E mais, aliás, o ministro Marco Aurélio fez uma crítica a ele, disse, mas a presunção de inocência tem outras regras, tem outras funções também. O ministro não citou, talvez se fosse outra a progressão do julgamento, ele abordasse essa questão, mas nessa altura já estava evidentemente declarada a rejeição do habeas corpus, o seu voto de foi resumido, foi sintetizado por isso, mas ele estava se referindo às outras regras do princípio da presunção de inocência, que são importantíssimas. Quer dizer, hoje na literatura universal se sabe que o princípio da presunção de inocência tem 3 regras, contém 3 regras das quais ninguém falou no julgamento, das quais ninguém falou. A primeira, não, essa é uma delas, a interpretação da prova, conforme o princípio de tudo pro réu, porque a prova dos fatos incumbe a acusação. Essa é uma regra. Eles acham que é a única regra. Mas a outra regra, importantíssima, mais importante do que essa, é exatamente essa, de ser tratado como inocente, até a certeza jurídica da culpa, que só ocorre com a sentença penal condenatória. Esta é a regra que estava sendo discutida. E não essa questão do réu, da presunção, da questão da interpretação da prova. E tem outro princípio, que é o terceiro, que a garantia da dignidade do acusado contra toda espécie de arbítrio. Muito bem.
como é que fica a dignidade do Lula, que já foi afrontada, que já foi lesionada, que já foi com essa disposição, que não só no processo penal, mas enfim, com essa toda a condução coercitiva dele agora para a prisão, se o tribunal decidir, o Supremo Tribunal decidir que não cabe a execução da pena após condenação em segundo grau, e aí determina que o Lula seja liberado. Então, ele foi submetido, tá? É isso que é o princípio da presunção de inocência procura evitar. Ele foi submetido a foi violado, teve a sua dignidade violada, quer dizer, a tua dignidade não foi garantida, a dignidade do acusado não foi garantida. Aí o ministro fala da jurisprudência do Supremo Tribunal, que está de acordo com o direito comparado, o que não é verdade, né? Que a tese jurídica da repercussão geral afasta, que a presunção de inocência não exclui a execução provisória da pena, que existe hoje uma unidade nacional na aplicação geral nessa aplicação da execução da pena após a condenação em segundo grau em todo o Brasil. Mas eu digo, mas agora, por causa dessa unidade, vamos cancelar os princípios constitucionais? Essa é a questão. E ele conclui pela alegação do habeas corpus, conforme o relator, e fundamenta, no fundo, a sua decisão, conforme, quer dizer, falando nessa decisão anterior, conforme uma maioria caduca. Caduca porque não existe mais. É fictícia. Caduca no sentido de... Caducou essa maioria. É fictícia. Enfim, e aí ele desconhece o conceito da presunção de inocência. Evidentemente, é um voto que, no caso do ministro Luiz Fux, também era esperado nessa posição, porque isso está muito conforme a sua posição conservadora, repressiva, de alguém que acha que nós vamos resolver conflitos sociais com penas criminais e com, enfim, esse encarceramento da população, em massa da população. Parece que as únicas respostas que o poder no Brasil tem para os conflitos sociais podem ser definidas nesses dois programas. É o encarceramento em massa e a matança em massa da população. Esta é uma questão criminológica da maior significação. Matança, quer dizer, o encarceramento em massa e a matança em massa. A matança não entra aqui em consideração, embora hoje ela seja uma questão vital no Brasil, porque é um fenômeno inegável, sabe, na ação do Estado contra o povo marginalizado, oprimido e explorado do país. Bom, e aí vamos para o último voto, então, da ministra Carmen Lúcia, e que decidiu uma votação que estava em 5-5. Até então, né? Até então, e a ministra votou contra a concessão do habeas corpus. Vamos lá, sua análise. Sim. Eu preciso dizer que aqui houve uma intervenção interessante do advogado de defesa Patóquio, no sentido de que, dizendo que a presidente não vota. E aí isso foi submetido, o plenário decidiu lá pouco, né? Porque no caso de habeas corpus, de questões constitucionais, ela vota e votou, e o seu voto foi o sexto voto. Normalmente é isso, o presidente não vota, e aí essa decisão da maioria beneficia o acusado. Porque você tem 5-5, você não pode condenar, porque existe uma dúvida. Mas a ministra Carmen Lúcia votou, e votou contra o princípio da presunção de inocência, né?
e ela diz que é um preceito que no passado não era considerado isoladamente, mas em conjunto com outros preceitos, mas sempre foi, não é só no passado, né? E que a decisão do STF permite a execução provisória da pena, né, que isso não ocorreu de 2009 até 2016 por causa da decisão de Eros Grau, e que de 2016 para cá a presunção de inocência cedeu o passo e a interpretação do princípio agora tem que ser feita conforme o estado do processo. Quer dizer, a graduabilidade do princípio da presunção de inocência, essa graduação, conforme o estado do processo, ele vai sendo reduzido à medida que a decisão se formaliza. Ele reduz um pouco na decisão de primeiro grau e na decisão de segundo grau, porque primeiro grau e segundo grau tratam do fato, aí só vem a questão da prova, trata do fato, da prova do fato, e portanto, agora o princípio está reduzido a um tal nível que admite a execução provisória da pena. Mas isso não tem nada a ver com o princípio. Isso poderia ter relação a esse aspecto específico da questão probatória, mas não com relação a essa questão do tratamento como inocente até a certeza jurídica da culpa, que se comprova pelo trânsito julgado. O próprio tribunal, quando é que nós sabemos que existe a culpa é contra o trânsito julgado? E essa dimensão do princípio é que por cima dela que o tribunal passou. É isso que o tribunal desconsiderou. E a questão da garantia da dignidade do acusado, que também é um efeito do princípio que não foi considerado no tribunal. Mas eles só consideram essa questão probatória, né? Quer dizer, a questão da interpretação conforme o estado do processo, isso não tem nada a ver com o princípio. A grande função do princípio está fora disso. Então, ele não pode ser reduzido ou agora vilipendiado por causa de uma interpretação deformada do princípio. E ela nega, porque nega o habeas corpus, porque o que ela chama de garantia de não culpabilidade, e também alguns ministros usam garantia de não culpabilidade, que é uma forma de reduzir o princípio da presunção de inocência. Quando você fala de presunção de inocência, está falando uma coisa muito mais forte do princípio de não culpabilidade. A não culpabilidade é esta compreensão que reduz o princípio à questão probatória, do pro réu, de não culpabilidade, que daí essa não culpabilidade se sairia, então, no julgamento de segundo grau. Mas o princípio é muito mais importante que isso. O princípio tem essa questão de ser tratado como inocente até certeza jurídica da condenação. Né? Mas esta forma de ver já reduz o alcance, é isso que dizem os especialistas, reduz o alcance do princípio da presunção de inocência, o princípio da presunção de não culpabilidade. Não é isso. É muito mais. Mas a questão importante, eu acho, que na posição da ministra Carmen Lúcia, assim, como comentário final, é a estratégia do julgamento. Essa estratégia que é transparente, digamos, nas medidas de encaminhamento da decisão. Como é que eu diria isso? Né? Essa estratégia que está evidente nas medidas de encaminhamento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui, podemos até começar isso aí já não é dela, mas é com o Fachin. Quer dizer, se o ministro Fachin tivesse submetido o habeas corpus à segunda turma que ele compõe, como seria normal, quer dizer, a ordem seria concedida por maioria de votos, uma maioria de 4-1, porque ficaria só o voto dele. E por que ele não apresentou? Isso é uma incógnita. Por que ele não apresentou? Preferiu apresentar o habeas corpus diretamente à turma, onde a questão era controvertida e dependia do voto da ministra Rosa Weber. Dependia do voto dela. Ele não decidiu. Ele simplesmente remeteu o habeas corpus para... E aqui nós poderíamos... Não é, mas poderíamos até falar de uma supressão de instância, porque a instância, poderíamos até falar, ele suprimiu o julgamento da segunda turma, que seria o caminho normal. E a pergunta é, não houve aqui uma violação do direito do Lula de ser primeiro julgado pela segunda turma? Sabe, esse é um argumento que nós estamos colocando agora pela primeira vez. Eu nem tinha pensado nele antes, estou pensando agora. Se o afastamento da decisão de segunda turma e a apresentação direta, tá, ele tem o direito de fazer direta do habeas corpus no plenário, se isso não significa uma supressão de uma instância de julgamento e, portanto, não violou o direito do Lula de ser julgado primeiro pela segunda turma. Essa é a grande questão, onde o habeas corpus seria concedido.
E depois vem a estratégia da ministra Carmen Lúcia, né, sobre a qual se referiu o Marco Antônio, também outro personagem de grandeza histórica, né, mas o ministro Marco Aurélio tem, digamos, no âmbito do Poder Judiciário, a mesma grandeza política do Marco Antônio. Então, confundiu com o Marco Antônio só o dignifica, evidentemente. Né? Mas o ministro Marco Aurélio chamou atenção para isso. Ele falou que foi a vitória da estratégia. A vitória da estratégia. E parece que isso é inegável, né? Porque a ministra Carmen Lúcia não pautou as ações declaratórias de constitucionalidade, 43 a 44, para julgamento, que estão liberadas para julgamento desde dezembro, segundo disse o ministro Marco Aurélio, e pautou as quatro. Se ela tivesse pautado, e teve muito tempo, 3 meses, né, quase 4 meses, para pautar as ações declaratórias de constitucionalidade, o resultado seria outro, não seria preciso nenhum habeas corpus, porque a determinação de execução provisória da pena não teria ocorrido, porque seria impulsional. Veja que coisa curiosa. Né? Bem, isto como um resumo do julgamento no ponto de vista dos votos contrários, das posições contrárias que interessava criticar. Bom, professor, então vamos agora aos votos favoráveis à concessão do habeas corpus. É preciso se diga do ministro Gilmar Mendes que é um homem de coragem e atitudes. Pode-se fazer muitas críticas ao ministro Gilmar Mendes, mas não se pode dizer que ele seja um ministro medroso. Isso não. É um homem que tem a coragem de tomar atitudes. Tem posições, às vezes controvertidas, nós sabemos, né? Mas é um homem audacioso, é um homem muito consciente, muito culto, não tenha dúvida, e inteligente. É um homem inteligente. E capaz de produzir publicamente, sabe, uma autocrítica e mudar de posição. Às vezes são poucas as pessoas capazes disso. Uma característica geral. E ele começa fazendo uma crítica ao ministro Fachin, que faz a distinção entre o habeas corpus, que é subjetivo, e a ação declaratória de constitucionalidade, que seria objetiva, e que no habeas corpus ele achava que não era o caso de mudar a jurisprudência também, e aí o ministro diz assim, não, essa distinção é irrelevante, essa distinção não tem nada a ver. Quer dizer, o processo, quando chega ao plenário, ele se objetiva por si mesmo, porque se trata de questões constitucionais, o Justiça Suprema está decidindo questões constitucionais, e não tem que fazer essa distinção. E que a posição do ministro Fachin, levou, segundo a crítica do ministro Gilmar Mendes, e que teríamos o seguinte, a decisão do plenário poderia ser denegar o habeas corpus, e como foi denegar, e aí o presidente Lula foi conduzido à prisão, mas conceder, quer dizer, no fundo, a reivindicação no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade, que tem o mesmo objeto. Quer saber se é possível a execução da sentença condenatória de segundo grau em face do princípio da presunção de inocência. Quer dizer, essa contradição está bem evidente, já prevista, e efetivamente esta é a contradição que caracterizou o julgamento do tribunal. Ele fala que a posição, quase todos fazem essa descrição da posição da STF anterior, que admitia a execução provisória, depois de 2009, que houve a revisão, e estabeleceu que a prisão é somente um trânsito julgado da condenação, que o princípio da presunção de inocência não permite a execução da pena, e que em 2016 se a revisão de novo, e agora admite-se a execução provisória da condenação depois da decisão de segundo grau, e que isso não lesiona o princípio da presunção de inocência, o que é um absurdo, porque evidentemente, demonstrando, lesiona o princípio, e o ministro entende que lesiona efetivamente o princípio. Então aqui estamos falando de uma crítica às posições anteriores. E que as questões, assim, ele pergunta que, no caso de que a execução da pena após decisão de segundo grau, digamos, são obrigatórias em todos os casos, independente, ele coloca uma coisa, independente da natureza do crime,
E quando se trata de um crime que prevê pena de detenção, que é um crime de menor significação, vai também, quer dizer, e aí tem a execução, digamos, em regime semiaberto, vai executar a pena. Quer dizer, isso é um absurdo, pequena criminalidade, bagatela, quer dizer, insignificante, até o que deveria ser regido pelo princípio de significância. Mas é uma reflexão que ele faz, e daí ele parte para a sua autocrítica que ele faz, a reflexão pessoal. Assim, ele chegou à conclusão de que a execução da pena exige trânsito julgado. E que chegou a essa conclusão vendo exatamente essa situação do encarceramento da pobreza que essa decisão do Supremo está possibilitando, porque eles não têm acesso em liberdade a uma decisão do Supremo. Quer dizer, a repressão da pobreza, ele fala da população da prisão, etc., e que nós não podemos decidir com ímpetos de satisfação desse punitivismo da mídia, do conservadorismo aí dos setores econômicos e políticos dominantes que querem resolver os problemas sociais com a repressão criminal, com polícia, justiça e prisão. Enfim, se tivermos que nos curvar, essa é uma posição importante, se tivermos que nos curvar ao sentimento da rua, então estaremos voltando, foi ele que usou a expressão, ao Volksgeist do nazismo. Né? Então seria melhor deixar de existir, seria melhor morrer. Né? E que a decisão do Supremo não pode permitir prisões automáticas, estão correndo aqui prisões automáticas, e que só serve, como eu disse, para o empoderamento de delegados de polícia. Quer dizer, empoderamento desse segmento repressivo que está aqui. E aí ele propõe, efetivamente, o seu voto caminha na direção da posição do ministro Dias Toffoli, né, que a execução da pena somente após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. O que não é exatamente o que se propõe, mas já seria muito bom, porque você tem uma reavaliação com o Tribunal Superior, e aí, digamos, você não restabelece o princípio da presunção de inocência na sua integridade, mas você não o nega já desde o princípio. Quer dizer, você, digamos, quase que totalmente o princípio é preservado. E é melhor aguardar o julgamento do STJ do que para a execução da pena, do que executar a pena após o julgamento dos tribunais estaduais, ou TRF4, tribunais federais. Né? Porque o julgamento, dizer, do STJ produz maior segurança no caso concreto, que é uma nova avaliação. Essa é a posição boa, muito boa, e que merece ser enaltecida e cumprimentada, sabe, por quem examina como funciona o Supremo Tribunal Federal a decisão do vice-ministro Gilmar Mendes. Depois veio, que foi, na verdade, o Gilmar Mendes foi o segundo a votar depois do ministro Fachin, mas como ele é um voto favorável, nós deixamos ele para comentar agora. Foi o ministro Dias Toffoli, né, que efetivamente tem uma posição boa, não é inteiramente favorável à presunção de inocência, porque não observa integralmente o conceito, mas tem uma posição boa. Ele diz que, ele fala que o artigo 5º, o parágrafo 57 do artigo 5º, diz que ele também coloca que ninguém será considerado culpado antes do princípio, antes do trânsito julgado da sentença condenatória, mas que, e aqui ele coloca uma coisa interessante, dizer que havia uma lacuna no Supremo Tribunal, porque se diz assim, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado, sentença condenatória. O que é culpado? Quando é que o sujeito é culpado? O que é ser culpado? Diz que essa resposta foi dada pelo trânsito julgado, que com o trânsito, com a questão de visão que é necessário trânsito julgado, o sujeito seria considerado culpado, então foi preenchida essa lacuna. E ele chama a atenção para uma nova norma do Código, que também está lá presente, alguns ministros consideram isso assim, mas muito rapidamente, uma nova norma do Código de Processo Penal, o artigo 283, que acho que apareceu em 2008, né, que diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ou por sentença transitada em julgado,
ou em prisão nos processos em curso, ou em andamento, quer dizer, em prisão, no caso de prisão temporária, prisão preventiva. Esta, na verdade, foi a norma que originou aquela decisão de 2009, a origem da posição do STF em 2009. E que o julgamento desse habeas corpus tem interesse geral, porque trata de uma questão constitucional, e ele propõe, efetivamente, essa é a posição, e a maioria se reuniria em torno dessa posição no tribunal, de concessão do habeas corpus, uma concessão que é chamada de parcial, para permitir a prisão somente após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Aí o ministro Lewandowski... Professor, se o senhor me permite, talvez a gente já tivesse ter feito isso antes, mas se o senhor me permite, eu acho que cabe um esclarecimento do que foi essa decisão de 2009 e depois a de 2016 do Teori Zavascki, só para quem ainda não entendeu, para o espectador que ainda não entendeu essa confusão das mudanças de entendimento, o senhor poderia fazer um esclarecimento rápido do que foram essas duas decisões? Sem dúvida. Até 2009, permitia-se a execução da pena depois da condenação, em segundo grau. Isso era uma norma, né? Porque o recurso extraordinário e o recurso especial não têm efeito suspensivo. Mas em 2009, porque houve uma mudança, tinha uma norma do direito, uma mudança, uma norma que permitia também, que exigia que o sujeito se recolhesse à prisão, começar aqui, ele tinha que se recolher à prisão para apelar. Aí se recolher à prisão para apelar. Isso é uma coisa violenta. Condenado em primeiro grau para apelar, ele precisa se recolher à prisão. E aí não é possível isso. Né? E a partir dessa mudança da norma, que é esta que falou o ministro Dias Toffoli, né? De que ninguém poderá ser punido, ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito, ou por ordem escrita ou adotada da autoridade judiciária competente. Isso que gerou, no fundo, essa reavaliação da questão pelo STF e trouxe à tona o princípio da presunção de inocência e disse que ninguém, aí, aplicando exatamente o que diz o princípio da presunção de inocência, que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória. E que isso significa, portanto, que não se pode executar a sentença depois do julgamento do segundo grau e tem que se aguardar o resultado dos recursos que são no STJ e no STF. E com isso em 2009. Em 2016 se alterou. Quer dizer, aí se relativizou o princípio da presunção de inocência e se disse que era possível a execução da pena após decisão condenatória de segundo grau, porque o princípio da presunção de inocência agora tinha que ser avaliado segundo o estado do processo, quer dizer, a relativização. E, na verdade, eu me lembro muito bem, porque eu fiz uma análise sobre isso, o ministro Zavascki, Teori Zavascki, ele falou do princípio da presunção de inocência como restrito a essa questão do ônus da prova. Quer dizer, ele também não tinha essa apreensão do princípio nessa plenitude que acabamos de explicar aqui. Então, esta foi a decisão de 2009, aliás, de 2016, que alterou a posição que vinha desde 2009. Em 2016, então, agora começou a execução provisória da pena após decisão de segundo grau, porque entendeu-se de relativizar, assim, o princípio da presunção de inocência. Não é isso que, se era isso que você queria que esclarecesse, está esclarecido. Então, passamos ao voto do ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski é um ministro notável. Eu sempre fui grande admirador do seu trabalho, da sua preocupação, das suas preocupações sociais, sabe? De um homem com uma grande visão dos problemas do sistema da justiça criminal. Haja vista, por exemplo, a questão das audiências de custódia, que foi realmente uma criação dele, que viajou pelo Brasil inteiro. E o significado das audiências de custódia é o seguinte, pode ser expresso com a seguinte estatística, ou seja, quase 50% dos presos em flagrante pela polícia
são liberados na audiência de custódia. E se não fossem liberados na audiência de custódia, estaria com 50% a mais de presos provisórios. E o grande problema no Brasil são os presos provisórios. Nós temos 40% da população penitenciária, ou carcerária no Brasil, são presos provisórios. E o Lula está integrando agora esses presos provisórios. Está vendo que tem uma sentença condenatória do julgado, mas que pode ser mudada pelo Supremo, e não tem um caráter de provisoriedade, quer dizer, não tem certeza, porque pode ser mudada, não é definitivo, não transitou em julgado. Mas estamos falando aqui dos presos, não é do caso do Lula, é o preso provisório, o preso em flagrante, o preso preventivo, ou prisão temporária, e são prisões muito precárias. E que aqui a audiência de custódia resolve esse problema. Isso é uma homenagem que tem que se prestar a esse grande ministro, porque ele teve uma ideia que está produzindo efeitos altamente positivos para uma sociedade punitivista como é a nossa. E ele começa falando dessa contradição, que no Brasil o direito à liberdade é inferior ao direito de propriedade. Não tenha dúvida que é. Mas ouvir o ministro dizer isso, que o direito à liberdade é inferior ao direito à propriedade, não há dúvida que é. O que interessa são os modos de expansão do capital. O capital dos modos de expansão do capital, ou seja, da propriedade privada. É isso que é. E que ele fala, por que ele fala que o direito à liberdade é inferior ao direito à propriedade? O direito à propriedade tem uma execução provisória, digamos assim, com regime próprio. Uma execução provisória que o sujeito tem que devolver tudo o que ele pagou, se não se mantém a decisão em instâncias superiores. O direito ao consumidor é o direito à repetição do indébito que ele pagou, mas isso acontece aqui. Dessa forma, se protege a propriedade, mas em relação ao direito à liberdade, não existe nenhuma possibilidade de restituição da liberdade, digamos, privada, com a pena de prisão. A liberdade privada, a liberdade privada, extinta, liberdade que deixa de existir com a pena de prisão. Né? E aí, os erros judiciários são enormes. Nós temos uma parcela muito grande, maior que em outros países, de erros judiciários. E podemos dizer que todas as decisões que são reformadas ou mudadas no Supremo, e o ministro Lewandowski diz que são 22,5% de casos, significa um erro judiciário que tem que ser absolvido, que tem que reduzir a pena. Então, aqui houve um erro judiciário. Então, em nome desse erro judiciário, quer dizer, que ele fala da presunção de inocência. Como regra, é uma regra que não pode ser ponderada. Não pode ser ponderada, ela tem que ser aplicada. A Constituição não contém palavras ociosas, são expressões do ministro. Quer dizer, a prisão é a exceção. A liberdade é a regra. Se trata de proteger o cidadão contra os excessos coletivos do Estado, o poder coletivo do Estado. Tá? E aí lesiona também esse artigo 283 do Código de Processo Penal, e ninguém será preso, a não ser em flagrante delito, fora descrito fundamental da autoridade judiciária competente, sentença, essa questão, sentença condenatória fundamental do julgado, prisão temporária ou prisão preventiva. Né? E que é esta norma que está na base da mudança da orientação do Supremo em 2009. Né? E que ele diz que, e aqui vem uma posição muito importante, que o TRF4, ele considera a decisão do TRF4 uma decisão ilegal, porque faz essa crítica, porque não tem fundamentação concreta. O TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ampliou a pena, mas sem fundamentação concreta. Porque ele se fundamentou sempre na sua súmula, numa súmula do próprio Tribunal, que isso é um absurdo. Né? Quer dizer, utilizando aspas, frases grandiloquentes, essa crítica do ministro, fecha aspas. Ocorreu aqui uma prisão automática do paciente, e que eles disseram que é conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, mas que faltou a fundamentação para isso. E que isso não ocorre, dizer, numa nação civilizada. E que o país tem problemas, claro que o país tem problemas, mas evidentemente que a impunidade não é um problema do país. E que temos problemas reais, a sociedade brasileira tem problemas reais que são de outra natureza, que não se limitam à corrupção, essa questão da corrupção, que
impede que a gente aí se absolutiza a corrupção e não vai discutir os grandes problemas da exclusão social, do desemprego, do sucateamento da saúde pública, do esfacelamento da educação pública. E aí ele conclui, veja que coisa importante que ele trouxe no voto, ele conclui lamentando que no Brasil a propriedade privada seja superior à liberdade individual, ele concede habeas corpus até o trânsito julgado da sentença criminal. E aí chegamos no voto do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio é um ministro, ou seja, ele vem também do direito do trabalho. Foi nomeado pelo Collor, do governo Collor. Não vamos falar do governo Collor. Ele é até um dos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas que desenvolveu uma sensibilidade para as grandes questões constitucionais e para a questão dos direitos e garantias individuais, dos direitos sociais. Isso vem, claro, do direito do trabalho, a questão dos direitos sociais vem do direito do trabalho. Parece que ele transferiu para a questão criminal. Né? E tem posições hoje modernas, né, progressistas, democráticas. É preciso prestar a nossa homenagem ao ministro Marco Aurélio, que eu confundi, falando Marco Aurélio, eu estou no Marco Antônio, mas que tem a grandeza histórica, né, Marco Antônio, e que é um homem inteligente, culto, né, e tem coragem para tomar posições e se posiciona. Ele começa fazendo uma crítica, né, falando da Constituição de 88, porque nos livrou definitivamente da ditadura que instituiu a democracia no Brasil, e exatamente através dos direitos sociais. E aqui ele menciona os três principais, aquilo que ele considera os três principais preceitos do artigo 5º, que é o expresso no artigo 57, que é o princípio da presunção da inocência, que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, que ninguém será preso a não ser em flagrante delito por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, né? E o artigo 65, que diz que as prisões ilegais devem ser imediatamente relaxadas pela autoridade judiciária. E esta é a matéria do habeas corpus. Esta é a matéria do habeas corpus. E aí ele diz assim, que o princípio da presunção de inocência, que é o primeiro princípio que ele cita, hoje existe uma univocidade, quer dizer, não há discussão sobre o seu clube, não há ambiguidades no seu clube, né? Não há controvérsias, que ele é muito claro. Quando a Constituição diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, está dizendo tudo. E se qualquer coisa que fizermos aqui, estamos mudando a Constituição. Mas é isso que o Supremo Tribunal está fazendo com essa maioria fictícia de que nós estamos falando, que espera que será desfeita com o julgamento das ações declaratórias de funcionalidade de que esse relator, o ministro Marco Aurélio. É isso que o Supremo está fazendo, porque ele está mudando a dicção do princípio, mudando a letra do princípio, a determinação da Constituição. E que aí ele fala que é um direito fundamental, né, que impede que exista a culpa antes do trânsito julgado, e que isso não dizia ele, isso não é uma jabuticaba, como alguns ministros costumam dizer, quer dizer, é um produto brasileiro, que eu acho que jabuticaba então só existe no Brasil, mas não existe em outra legislação, por exemplo, a inocência, claro que existe, em outras constituições, e é considerado ainda com muito mais rigor do que nós consideramos aqui. E aí ele fala da deficiência da prestação jurisdicional. Diz que a questão da prescrição, então, você tem que fazer, então, se é o problema da prescrição, porque se como deficiência da prestação jurisdicional, então, que fala assim, você reformas no sistema de justiça criminal, mas que não se excluam garantias constitucionais como a presunção de inocência. Quer dizer, isso é evidente. Quer dizer, isso não é o princípio, não são os recursos que são responsáveis por essa demora na decisão. É o tribunal, é a organização interna, a estrutura do tribunal. E que, no caso das ações diretas de ações declaratórias de funcionalidade, 43 e 44, foram liberadas para julgamento em dezembro de 2017, e que não foram pautadas para julgamento. E se fossem pautadas, isso reverteria o resultado do julgamento, elas nem precisaria do habeas corpus, porque já teria dito que não é possível executar
a prisão depois da condenação de segundo grau, impedido pelo princípio da presunção de inocência. E que ele endossou aqui o pedido também da defesa, no sentido de esperar o julgamento das ADC, mas concedeu habeas corpus até, enfim, para aguardar até o trânsito julgado da condenação. E por último, encerrando, nós temos a decisão do ministro Celso de Mello, que é um homem de grande cultura, de grande respeito à Constituição, aos direitos e garantias constitucionais. Eu gosto de ouvir os seus pronunciamentos, que fala da indignação, falou também, sobre a indignação da sociedade civil, pela questão da falta de ética do poder, do direito, a corrupção governamental, e a coberta pelas instituições do Estado, etc. Mas ele menciona isso rapidamente, mas fala da presunção de inocência, uma questão fundamental. Estamos aqui, nós estamos decidindo ou discutindo a questão da presunção de inocência. E a hipótese é se é possível a execução provisória da pena sem o trânsito julgado da sentença condenatória. Se esse sujeito será considerado culpado através da verificada pelo trânsito julgado da sentença penal condenatória. E a posição dele, isso não é possível. Né? O habeas corpus é para evitar a execução provisória da pena sem o trânsito julgado. Porque aqui, ele diz assim, aqui nós temos uma relação entre o poder punitivo e as garantias constitucionais. Essa é a grande questão, a relação entre o poder punitivo e as garantias constitucionais. O poder punitivo do Estado, ele não falou isso, mas eu falo, do Estado capitalista opressor contra as garantias constitucionais das liberdades fundamentais do cidadão, que são os oprimidos, em geral, pelo sistema de justiça criminal na sociedade desigual e opressiva em que nós vivemos. E ele diz que a execução provisória da pena não é compatível com princípios e garantias constitucionais, né? Que exige o trânsito julgado da sentença penal condenatória, que também repete que o Brasil não é uma singularidade, singularidade do Brasil como se fosse uma jabuticaba, né? Que existe, né? Fala da Itália, da Constituição de 1948, né? Fala do artigo 27, fala de Portugal, a Constituição de 1976, do artigo 3º, e se menciona aqui Jorge de Figueiredo Dias, que é um dos grandes penalistas e criminólogos portugueses, sabe, que tem estado no Brasil frequentemente, que ele aí cita, abre aspas, assim, enquanto não for declarado culpado por decisão com força de coisa julgada, o cidadão tem que ser declarado inocente. E também até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Então fica a nossa homenagem também aqui a essa visão grande do ministro Celso de Mello, que concedia o habeas corpus, e aqui nós efetivamente encerramos essa análise que pretendeu ser, como você disse, uma radiografia da decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do habeas corpus do ex-presidente Lula. Agradeço, professor. Acho que conseguimos dar uma visão panorâmica do que foi esse julgamento e como isso se reflete hoje na sociedade, né? Uma sociedade que aparenta uma divisão muito cristalizada desde a segunda eleição da Dilma, uma divisão de mundo mesmo, né? Entre duas formas de pensar a sociedade. Dá para fazer essa analogia entre um país dividido e esse tribunal dividido? O direito é uma área de luta de classes. A luta de classes entra nos poderes do Estado. A luta de classes está no parlamento, a luta de classes está no poder executivo, na luta pelo poder executivo, e a luta de classes aparece claramente no poder judiciário. E o que nós vemos essas divisões tribunais exprimem a luta de classes, quer dizer, das ideias, do âmbito das ideias, da ideologia. Quer dizer, é uma disputa ideológica, porque o direito é a forma ideológica na sua luta capitalista. Quer dizer, no capitalismo, a ideologia existe da forma do direito. Né? Então, existem questões ideológicas na
formação do direito, na aplicação do direito, e na aplicação do direito, não na criação do direito, na aplicação do direito, na garantia do direito. E quando falamos das decisões dos tribunais, estamos falando de aplicação do direito, e, portanto, a ideologia que informa a aplicação do direito corresponde às lutas sociais e às classes que estão em luta social, e os desembargadores, os ministros dos tribunais superiores, eles tomam posições que correspondem a essas posições no processo de luta de classes, sem dúvida, com muita fidelidade. Então, não há dúvida de que este é um julgamento de caráter político, porque exprime essas contradições ideológicas que informam os conflitos sociais e a luta na sociedade brasileira de hoje. Bom, então eu teria mais uma série de perguntas, acho que a gente poderia ficar aqui conversando horas pela importância histórica mesmo desse julgamento, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, até para respeitar o espectador aí, que também já está quase 1h30 assistindo essa entrevista, considero uma grande entrevista. Então fica aqui os agradecimentos dos jornalistas livres e já deixando em aberto aqui um convite para uma próxima entrevista e para suas análises sempre que houver um momento como esse que mereça os esclarecimentos e as explicações por parte de um criminologista, de um penalista da sua qualidade. Eu quero agradecer também a você, Gustavo Arantes, e agradecer aos jornalistas livres, entende, por esta entrevista, e parabenizá-los pela forma como você conduziu a entrevista, colocando questões importantíssimas, e acho que o produto dela vai ser útil para a sociedade brasileira, para fomentar a discussão que precisa ser feita a respeito desta decisão. Muito obrigado.